Oi, estamos começando o 23º Conversar com a JM. E eu trago um convidado expert, um convidado super especial, que vai ser o nosso palestrante no aniversário da JM Contabilidade. 5 anos, estamos em festa. E o nosso quarto Café com Empreendedores vai ser com ele. Por isso, trago ele aqui para que tu possa conhecer um pouquinho dele. Conta pra gente qual o seu nome e quais as suas especialidades. Bom, Marcelo, primeiro te agradecer pelo convite, né? Já venho acompanhando alguns episódios, né, do Conversar e estava esperando quando eu ia se convidar. Uma honra te ter aqui. Bom, meu nome é Edson Terra, eu sou headhunter, consultor de gestão de pessoas. Tenho uma empresa que atua aqui em Osório, mas atende todo o Brasil, contratando pessoas para empresas de todos os segmentos e também ajudando profissionais a se recolocar no mercado de trabalho. E a tua vida não começou assim, sendo expert, teve uma caminhada. E eu sei que nas empresas em que tu passou, tu sempre foi destaque. Nos conta um pouco disso. Como foi o teu início? Como que foi essa... E como que aguçou isso da onde tu está hoje? Como tu foi essa tua caminhada, o teu início? Conta pra gente. Bom, legal essa pergunta porque a minha trajetória começa em 86. Bom, se eu for contabilizar na questão de quando eu comecei a trabalhar com 12 anos, 11, 12 anos, né, já está fazendo 40 anos. Mas iniciei a minha trajetória em 1986 em uma fábrica de calçados aqui de Osório, a Urbana Calçados, com 13 anos, porque o irmão mais velho de uma família de 4 irmãos e a família precisando de auxílio, né, financeiro para poder se sustentar. Eu fui trabalhar, né? Comecei com 13 anos, de 86 a 91 eu trabalhei nessa fábrica. E foi aí, muito engraçado essa história, que eu fui demitido, né? A única demissão que eu tive na minha vida profissional. E foi porque eu fui fazer greve. Eu cheguei um dia atrasado, tinha uma movimentação na frente da empresa e alguns colegas estavam pedindo salários maiores e eu participei. Como exemplo, eu fui demitido. E eu tinha já um cargo, já tinha sido promovido como coringa, que é um profissional que sabia todas as máquinas do setor. Mas eu acho que as coisas acontecem na vida por um objetivo, e foi aí que eu comecei a trabalhar no varejo. Trabalhei no varejo até 1999 e desde 99 eu empreendo. Eu virei comecei a trabalhar como empreendedor, atuar como empreendedor. E o que tu atribui aos teus resultados? Sinceramente, eu acho ontem eu tava, era 2 horas da manhã, eu ainda estava trabalhando e eu gosto de dizer que eu sempre amei o trabalho. Acho que o trabalho, acredito que o trabalho é um valor muito importante para mim e então dedicação, foco em resultado, eu acho que isso é fundamental. Foco em resultado, motivação, automotivação. Isso e sempre ter objetivos traçados de médio e longo prazo. Eu acho que isso me faz sempre querer mais, né? Eu estudo muito, sempre estou estudando. Ontem eu estava estudando sobre inteligência artificial. Depois, ao longo da nossa conversa, a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu acho que atribui isso: dedicação, automotivação, ter um foco realmente em resultados. Eu acho que isso faz com que eu tenha bons resultados. Em tudo que eu faço, que eu já transitei por várias carreiras, né? Eu já tive aí 4 transições de carreira ao longo da minha trajetória de 38 anos. Tu tem um livro também, né? Transição de carreira. Fala um pouquinho dele para nós. Eu fiquei muito feliz que em 2022 eu fui convidado, foram 22 especialistas de todo o Brasil, e eu fiquei muito lisonjeado por poder ser um dos coautores do livro, na parte que eu falo sobre recrutamento e seleção, na atuação como headhunter e como job hunter, que é o profissional que ajuda os profissionais na recolocação no mercado de trabalho. Então, eu sou responsável por esse capítulo e realmente foi um momento muito importante, foi um capítulo muito importante na minha vida, ser coautor desse livro. Nós temos esse livro. Autografado, inclusive. Edson, o que te dá mais trabalho? O empregador ou o empregado? Com certeza é um empregador. Falando um pouquinho disso, a gente está num momento muito difícil, principalmente quando se trata de contratação. O Brasil, o mundo, na verdade, passa por uma escassez de talentos. No Brasil, a última pesquisa saiu em 2024 de uma consultoria internacional,
de cada 10 empresas, 8 têm dificuldade em contratar. A gente sabendo disso, o empresário ele tem que entender que para atrair novos talentos, ele tem que se diferenciar de alguma forma. Da mesma forma que ele faz marketing para vender os produtos dele, ele deve fazer marketing, né? Mandar marketing para atrair novos colaboradores e também para motivar quem está na empresa. Assim, já conseguir mudar essa cultura de que eu estou pagando, então tenho que fazer o que eu peço. E essa nova geração realmente tem um ciclo de permanência nas empresas menores. Então é necessário não só atrair, recrutar, selecionar e também reter esse colaborador da empresa, o que é mais difícil. Porque hoje, te falando atualmente, né, nas últimas 10 contratações que eu fiz, 8 estavam empregados. Então, o que acontece? O profissional bom, ele busca empresas boas para trabalhar. Porque o empresário me diz, eu quero alguém bom, ou excelente muitas vezes, mas ele tem que olhar para dentro e pensar, minha empresa é boa o suficiente para trazer pessoas nesse nível? E aí eu acho que o empresário tem que repensar o posicionamento dele para fazer o marketing de atração de nossos colaboradores. E para isso tem métodos. Não, existem processos, né, Márcio? Processos, métodos. Que devem ser o empresário. A gente falou há pouco, né, fora aqui das câmeras, sobre inteligência artificial. Quando a gente fala de empresas, eu entendo o seguinte, um tripé: pessoas, processos e tecnologia. O mais importante são pessoas. Então eu tenho que ter processos definidos para treinar, desenvolver essas pessoas, para que elas tenham um ambiente que elas possam entregar o máximo. E ser feliz no que elas fazem. Eu até te falei, né, um valor importante para mim é o trabalho. Mas tu só vai ser feliz no trabalho se tiver um lugar onde tu possa colocar em prática o que tu sabe, que tu seja valorizado, que tu seja reconhecido. Eu acho que é isso, né? Tem um processo desde a atração, recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, reconhecimento, que daí acontece o engajamento. Não é só o salário, né? Não é só o salário. Principalmente porque a gente está vendo são 5 gerações trabalhando juntas, né? E a diferença é brutal. A geração Z que está vindo agora, o ciclo de permanência dela é de 1 ano e 3 meses nas empresas. Diferente da minha geração X, que permanecia 5, 6, 10, 15 anos ou até uma vida toda em uma mesma empresa. Uma vida toda. Em uma empresa. Aqui em Osório temos empresas, que claro, a gente não vai citar nomes, mas que a gente vê foto dos colaboradores jovens, estão trabalhando há 25 anos, 30 anos na mesma empresa. Então, não existe mais isso, né? O pessoal É fundamental que o guardião da cultura tem que ser o dono, a gente fala empreendedor, empresário. Ele tem que se preocupar com isso. Se eu tenho uma empresa de até 30 colaboradores, eu devo saber o nome de cada um, eu devo conversar com cada um, eu devo me preocupar, estar participando das atividades para saber se realmente eu tenho um ambiente adequado para que ele possa exercer. Às vezes o colaborador está fazendo alguma atividade que ele não tem os processos corretos, não tem as ferramentas, e o dono, o proprietário, o gerente só exige. Então, se o gestor, proprietário, empresário começar a perceber, né, a participar realmente, entender, isso com certeza faz com que o colaborador também perceba que ele faz parte de um ambiente que está preocupado com o bem-estar físico e mental dele. E tu sempre fala, né, Edson, que o que oferecer, ver qual é o teu funcionário, que nem tu usa o exemplo, ter funcionários jovens e dar um plano de saúde. Aquilo é atrativo? Sim ou não? É isso que também tem que ser avaliado, porque o que tu vai oferecer? Tem que ser atrativo para aquele teu funcionário, né? Adequado àquela faixa etária de idade que tu está trabalhando na tua empresa. Eu acho que, primeiro ponto, né? Como eu disse antes, a dificuldade de contratar é grande. Então, para a empresa ser competitiva, é necessário primeiro ela avaliar como ela está em relação à concorrência. A concorrência do segmento que ela atua e também do geral. Primeira coisa, ela é competitiva em relação ao salário, que é o primeiro ponto, né? Depois, benefícios. Benefícios são importantes. Quando a gente fala de benefícios, a gente tem que... o que aconteceu agora com a questão tanto da pandemia como das enchentes?
Na nossa região vieram muitas pessoas de outras regiões que têm uma qualificação maior, que têm uma cultura diferente, porque quando eu falo de contratar aqui no litoral, eu digo assim, a vaga é para uma empresa em Osório, mas a pessoa trabalha em Tramandaí, ela acha que é longe. Já quem vem da região metropolitana de outras regiões, é natural para ela se deslocar 2 horas, 1 hora e meia e ir até o trabalho. Mas também é natural para essa pessoa ter benefícios como vale transporte e vale alimentação, que aqui não acontece. Então o empresário da região ele quer contratar pessoas mais qualificadas de outras cidades, mas não quer pagar os benefícios. E até é importante, né, salientar aqui, que é contadora, que existem vários benefícios fiscais se tu adotar a questão de cartões de multibenefício. Então, é uma ferramenta muito importante para o engajamento e para a retenção de colaboradores. Muito show isso, né? Eu quero que tu nos conte de um jogo que eu conheci quando tu foi voluntário lá no projeto e que nós ficamos encantados. O jogo de Damática. Conta desse projeto que tu faz parte. Na verdade, o jogo surgiu em 2009, eu me formei em 2011. E eu sempre tive a vontade de ser professor. E também foi uma das profissões que eu tive, né? Só que eu desisti, tá? Porque eu vi que ser professor não é fácil. Eu dei aula 1 ano e 10 meses no Instituto Federal. Mas realmente não me adaptei. Vi que não era para mim. E eu comecei a trabalhar nessa época, a transição para trabalhar o corporativo. Porque, poxa, eu não vou dar aula para os alunos, mas eu gostaria de continuar treinando e desenvolvendo. Foi aí que eu me preparei e fiz essa transição que eu fiz agora. Mas lá em 2009, minha filha tinha dificuldade em exatas, como eu tive também, quando adolescente, e depois na faculdade, tá? Foi a única disciplina que eu rodei na faculdade, né? Cálculo 1, me lembro até hoje, porque pagava de novo, né? Como eu tinha bolsa, pagava. A minha filha tinha dificuldade em exatas e tinha dificuldade de se concentrar. O jogo de dama é um jogo de estratégia. Então eu ensinei ela a jogar damas e não sei o que aconteceu, que eu vi um programa e vi o jogo de damas. O jogo de damas não fui eu que criei, foi um pedagogo mineiro, Tião Rocha, né, que já ganhou várias premiações por desenvolver projetos. E eu vi aquilo, eu disse, pô, que bacana, né? Peguei aquele tabuleiro, que era só um tabuleiro, e eu levei, imprimi, e eu disse, bom, eu posso criar outros tabuleiros. E foi aí que eu desenvolvi o jogo com mais 12 tabuleiros, fazendo com que a criança possa aprender multiplicação, adição, subtração, utilizando os conceitos do jogo de dama, que é de estratégia, do pensar, movimentos hoje para o futuro, e também utilizar matemática. E hoje, né, nós já, desde 2009, nós já foram mais de 7 mil crianças contempladas com o projeto. Mais de 20 escolas aqui no Litoral Norte e região metropolitana. Maravilhoso isso. Maravilhoso. Edson, na sua experiência, quais são os principais erros que os empresários cometem ao tratar seus funcionários de forma igual, tanto em termos salariais quanto no aspecto pessoal? Bom, aí eu já vejo todo empresário que parece que precisa, eu digo assim, toda e qualquer empresa, independente do tamanho, precisa ter um plano de carreira. O que acontece na nossa região, com bastante frequência, não só na nossa região, né, colocando, eu tenho uma empresa que tem 5 colaboradores ou 10 colaboradores. Eu contrato. Vou dar um exemplo de supermercado. Eu tenho 10 colaboradores e eu contrato, eu tenho 2 caixas e vou dividindo as outras funções, né, no meu organograma. Eu tenho uma caixa que está comigo já há 5 anos e ela ganha um valor X, R$1.800. Quando eu vou contratar novamente uma caixa, sem experiência muitas vezes, eu contrato pelo mesmo valor. Aqui já houve um desequilíbrio. Por quê? Se eu tenho um plano de carreira, ele pode ser horizontal, eu coloco o seguinte: caixa nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, até nível 5, algumas empresas utilizam. Eu valorizo aquele colaborador que vem entregando resultado, que é assíduo, que realmente é acima da média, e ele não vai receber o mesmo valor de alguém que está entrando hoje, que vai ser treinado. Eu já tive muitas empresas que eu atendi que perderam bons colaboradores por essa questão da desvalorização. Este é um ponto. O outro é realmente, nós temos que entender que, daí passa para o colaborador também, o mercado passa por um momento seguinte:
Tu é contratado para entregar resultado. Não é só para te receber o salário, é para entregar resultado. Então tu tem que ter indicadores que tu possa enxergar quem está entregando mais e não só a percepção do gerente, do proprietário. Não, eu gosto mais do fulano, do ciclano, então eu vou pagar mais. Não. Quais são os indicadores que tu usa para medir a produtividade deste profissional? E tu tem que ser reconhecido por isso. Então muitas empresas estão utilizando a participação de lucros, a bonificação por entrega de resultados, e daí tu valoriza quem entrega mais. Independente de atuar não só na área de vendas, mas também em outros setores. Que eu acredito que a bonificação deve ser para todos. Porque quando eu só bonifico o setor de vendas, assim, bom, se nós vendemos mais, o setor de vendas recebe, os outros setores trabalham mais e têm o mesmo salário. Então a gente deve fazer uma bonificação, uma premiação para engajar todo mundo. Pensar isso de forma global. Edson, contratar errado custa caro. Na tua visão, quanto uma contratação equivocada pode impactar financeiramente em uma empresa? Bom, eu estudo muito sobre isso e eu posso afirmar, né? Vamos colocar um exemplo simples aqui. Uma contratação de um vendedor errado hoje em uma empresa de pequeno porte, ela pode custar 30 mil reais no mínimo. Porque isso é contabilizado da seguinte forma: eu contrato esse vendedor, eu não contratei no perfil certo. Então, o meu time atual, ele vende em média, cada vendedor vende 100 mil reais. Esse vendedor que foi contratado de forma equivocada, né, técnico ou comportamento, ele ficou 6 meses na empresa vendendo 40 mil. Então, a gente está dizendo aí 60 mil de diferença em 6 meses. São 360 mil a menos, né, de venda por uma contratação errada. Se a gente for contabilizar salário, as vendas perdidas, oportunidades, em torno de 30 mil reais. Depende, obviamente, a empresa. Se for uma empresa, se for um cargo mais elevado, isso pode chegar a 100 mil reais. E a maioria das empresas contrata errado e demoram para demitir. O que eu digo? Demorem para contratar, mas demitam rápido. Porque a demissão é uma ferramenta de gestão para o empresário. Que números assustadores, né? E se tu não estuda isso, tu não tem essa percepção. O empresário não tem essa percepção. Pra gente não ficar só falando assim, poxa, eu falei agora que a demissão é uma ferramenta de gestão, mas ela deve ser utilizada de forma correta. Quando eu contrato alguém, eu tenho que, no mínimo, treinar e desenvolver essa pessoa. E a maioria dos empresários que eu atendo, eles não têm um processo de integração, para não usar o processo que é o onboarding. Eu contratei, a primeira semana que essa pessoa fica, no mínimo, ela tem que ficar treinando, entendendo a empresa, entendendo a cultura, os processos que a empresa já tem. Quando ela ficou treinando, ela começa a exercer a função dela, ela tem que ter feedbacks, ela tem que ter retorno de como ela está indo. Então, na primeira semana, 15 dias, 30 dias, 45 dias. Quando eu não faço esses feedbacks, quando a pessoa é demitida, gera um passivo trabalhista, na maioria das vezes. Mas quando eu, como líder, como empresário, dou o retorno contínuo para esse colaborador, bom, tu não está indo bem aqui, os resultados que tu está entregando não estão sendo satisfatórios, não pode continuar isso. Quando existe uma demissão, é mais tranquilo. Então, realmente, assim, o empresário tem que se preparar para receber, mas não só contratar e achar que a pessoa sabe tudo já. Porque ela veio de uma outra empresa, cultura diferente, processo diferente, e a obrigação da empresa hoje, se ela quer reter, treinar as pessoas, independente do nível que esse profissional está. E hoje é tão corrido que não há esse processo de treinamento. Supre uma vaga, vem, já coloca no fogo cruzado, aprende aí com o colega que essa é a visão que eu estou tendo, apagar incêndio. Mas ainda bem que nós vamos mudar isso, né, Edson? Vamos mudar essa cultura do empresário. Nosso quarto Café com Empreendedores, vamos ter esse palestrante maravilhoso. Aqui tu teve um gostinho do que ele vai levar para te ensinar, para te valorizar o teu funcionário, a tua empresa. Eu quero, Edson, que tu passe agora um recado para todo mundo do que esperar dessa noite, do quarto Café com Empreendedores. Eu estou muito entusiasmado por participar do Café com Empreendedores, porque eu tenho certeza que a gente vai poder levar
informações, principalmente para preparar o empresário por esse ambiente tão competitivo. A gente está chegando já, né, em uma nova temporada, né? Nossa região ela se prepara para isso e o número de contratações aumenta. Mas eu quero poder ajudar o empresário para que ele possa adaptar processos simples dentro da organização para que ele minimize, por exemplo, o contratar errado, porque isso é um custo muito elevado. E também falar que a gente não vai falar sobre contratação só sobre gestão de pessoas, vão ter especialistas em vendas, em marketing, vão poder compartilhar com isso. Mas é claro que na minha parte, né, que é gestão de pessoas, eu acredito sinceramente que as pessoas são o ativo mais importante das empresas. Mesmo a gente vivendo em um ambiente que a gente está falando em tecnologia, robôs, inteligência artificial, as pessoas são o ativo mais importante. Que bom te ter com a gente aqui e que bom te ter com a gente no quarto Café com Empreendedores. Eu quero te dar um presente. Eu agradeço muito a participação e estou muito feliz em poder participar também. Para te tomar o teu chá em casa, enquanto tu estuda até as 2 da manhã, 3 da manhã. Nada é de graça, tudo tem um preço a ser pago e tu paga o preço, né? Verdade. Muito obrigado. Obrigada. Não vejo a hora de a gente estar lá e poder ajudar aí o pessoal e fazer um convite para que quem não se inscreveu ainda, que é dia 17, né, Márcio? Dia 17/9, Terça-feira, faça sua inscrição, convide lá empresários, amigos que precisam ter essas informações, que vão receber muita informação relevante para a gestão da sua empresa. Muito obrigada. Te vejo lá, no quarto Café com Empreendedores. Um abraço.